Você me ouve? Me diga como você está me ouvindo. Eu não lhe ouço. Cláudia, você me ouve? Bem. Você me escuta bem? Você com sua câmera, me escuta? Maravilhoso. Muito bem. E você me escuta bem? Ok. Estamos aqui há 2 horas, quase, né? Eu passei o tempo todo ali sentado, ouvindo todos os queridos companheiros da mesa. Quase todos, se não me engano, quase todos falaram ao microfone, né? Tiveram ao seu dispor essa mediação oferecida pela natureza e pela cultura, exatamente o microfone, a transmissão da sonoridade das suas vozes pelos elétrons e pelos metais, os fios, chegando das ondas, chegando até os alto-falantes, e daí aos ouvidos de vocês, aos nossos ouvidos e tal. E eu passei as 2 horas ali, vivendo um pouco essa situação oferecida pela natureza e pela cultura, num misto de conforto por estar aqui com vocês, vivenciando esse encontro, esse momento de afeto, esse momento de carinho e um pouco de desconforto, misto entre conforto, esse conforto de estar aqui, ouvir as palavras, captá-las, senti-las, mas o desconforto da dificuldade de poder compreender todas as palavras, de ouvi-las todas de uma forma muito natural e tranquila, porque essa mediação interessante, que é a amplificação do som através
dos aparelhos, mencionei o microfone e o alto-falante, essa mediação, pelo menos para mim, o que propiciava essa mediação, pelo menos para mim, que estava ali no centro da mesa, era, de uma certa forma, desconfortável. Porque eu ouvia as palavras, ouvia os sentimentos, as vozes, as tonalidades, começar pela tonalidade da nossa mestra de cerimônia, depois a segunda pessoa que falou com uma tonalidade, foi o Pimentel, com sua tonalidade um pouco mais assim. Então, e eu percebi que mais adequada à tonalidade dela, a amplificação que se dava, que se passava aqui, já não era tão adequada à tonalidade dele, e assim vieram vários que foram falando, e eu vivi ali, portanto, durante essas 2 horas, variação de momentos em que, confortavelmente, eu podia absorver a sonoridade, a tonalidade, os significados das palavras que eram emitidas por meus companheiras, e em outros momentos eu era incomodado por uma espécie de fantasma que acompanhava, através do eco provocado nessa sala, pela palavra amplificada de todos, aquela espécie de fantasma, uma espécie de atormentador, de persecutor. Vivia, portanto, ali um pouco essa tortura. E eu me lembrava, eu pensava assim, dizia exatamente: alguns anos atrás, sei lá quantos anos atrás, era impossível que nós tivéssemos uma amplificação desse tipo. A técnica, a cultura, a ciência, o desenvolvimento, o progresso, a relação do homem com a natureza, a sua forma de explorá-la e etc., ainda não permitiam, alguns anos atrás. E ali, naqueles momentos, naquelas situações, tivéssemos discursos amplificados, palavras amplificadas, num auditório como esse, com sua acústica, resultante de quê? Essa acústica resultante da propagação do som nessa sala desenhada, 2 paredes ali, uma outra lá embaixo, meio curvada, um teto. Quantos metros temos aqui de altura, mais ou menos? 13. Então, eu pensava ali, sentia ali, portanto, a amplificação jogando as palavras nessa sala que um arquiteto desenhou. O arquiteto desenhou. Ele passou na escola, deve ter ficado na escola 4, 5, 6 anos, estudou um bocado de coisa. A ele foi apresentada toda uma história da cultura, da arquitetura, do desenho, da matemática, do cálculo que ele fez, desenhou este prédio. Vieram os engenheiros e calcularam, e vieram os pedreiros, os mestres, e construíram, e veio o concreto aqui, e se fez, e veio o tijolo, e se deu, veio o revestimento do chão, e veio isso, veio aquilo, e forraram as paredes e tal, isso e aquilo, e aí a acústica se estabeleceu aqui, uma capacidade, uma dimensão acústica, que deve ser trabalhada por nós, nos vários momentos, nas várias situações em que aqui nos encontremos, como nessa agora. E isso tudo eu fiquei pensando, eu ficava ali, pensava em tudo isso, dizia, pois é, a cultura, a natureza e a cultura, o cimento, o tijolo, o cálculo, a matemática,
o revestimento de plástico das cadeiras e o design dessas cadeiras, a natureza e a cultura. E eu ficava olhando e vendo as máquinas, as câmaras, aqueles olhozinhos, vidros, cristais. Alguém desenhou, alguém concebeu uma mente, um sentimento, a natureza e a cultura. Eu ficava ali, entre o conforto e o desconforto do eco das palavras nessa sala. O eco, a natureza, das palavras, a cultura. Num momento, em um determinado instante ali, o Cláudio virou para mim e disse: pois é, ainda bem que nós estamos chegando à capacidade de perceber essa dimensão ampla, vária, complexa, abrangente, transversalizante da cultura. E eu me lembro de ter lhe dito: pois é, Cláudio, finalmente estamos sendo capazes de fazer compreender e fazermos compreender a todos e aos outros, à sociedade, essa dimensão da cultura. E foi preciso que aqui chegássemos, que a sociedade se tornasse complexa, que as dificuldades se tornassem tão grandes, que nós acabássemos construindo um mundo de simultaneidades tão trágicas, tão terríveis, para que a gente entendesse que é só isso do que somos feitos, a natureza e a cultura. Foi preciso tudo isso para chegarmos a entender que pelo menos 50% daquilo que significamos, daquilo que somos, é cultura, porque os outros 50%, a outra metade, é natureza. Somos só natureza e cultura. E finalmente podemos vir aqui, em nome de instituições da cultura, poder dizer isso, poder dizer que governos já podem entender que assim é, que sociedades, povos já podem entender que assim é. Tudo natureza e cultura. A palavra e o som da palavra. O tijolo da parede e o desenho da parede. O olho eletrônico da câmera e o vidro, o cristal, que dá materialidade a esse olho. Natureza e cultura. E eu fiquei ali aquelas 2 horas pensando que eu não tinha nada a dizer. Eu não teria, a rigor, nada a dizer. Porque o fato de estarmos aqui, de termos vindo até aqui, de termos usado nossas energias naturais, pernas, pés, ossos, café, o pão que comemos, o trigo do pão que comemos de manhã, e mais o impulso de termos vindo aqui, aquilo que nossa mente e o nosso coração tinham feito para que tivéssemos vindo até aqui. Isso tudo já era a natureza e a cultura. Elas tinham nos reunido aqui. Elas tinham nos trazido até aqui.
Nós, homens de carne e osso, e pensamento e sentimento e palavra. Nós tínhamos vindo aqui por isso, e só por sermos isso, e por nada mais do que sermos isso. E isso já era tudo que tinha nos trazido aqui, e portanto já era autoexplicativo. Estávamos aqui, estamos aqui, porque somos gente, porque somos bicho, porque somos homem. Somos ao mesmo tempo natureza e cultura, e é só por isso que estamos aqui. E portanto, eu não tinha nada mais o que dizer sobre estarmos aqui. E então, eu, ali, vivendo o conforto e o desconforto do som, das palavras nessa sala, o som amplificado das palavras, numa sala em que eu percebia e eu pensava, será que ela realmente necessita de som amplificado? Portanto, na tragédia da civilização, na tragédia do itinerário da nossa busca, nós os homens, na nossa relação conosco e com a natureza. O progresso, as técnicas, a ciência, o som amplificado, o microfone, o alto-falante, a energia elétrica, as transmissões das ondas sonoras pelos transistores eletrônicos, a matemática, a química, a ciência, tudo isso para quê? Muito bem, para muita coisa, mas também para nos atrapalhar, para nos torturar, para fazer com que eu vivesse ali 2 horas de conforto e desconforto. E aí, nos interstícios desse conforto e desconforto, eu desfrutava o significado das palavras que conseguiam chegar claras aos meus ouvidos e aquietar-se claras no fundo da minha mente e do meu coração. E eu ouvia, de vários, de muitos, ouvia do Hamilton confundir-se e dizer a palavra celebridade quando ele queria dizer celebração. E eu me lembrei, quando ele disse celebridade, eu me lembrei da televisão, da novela, da Globo. A cultura. E logo em seguida, ouvi-o trabalhar os desvios, os atalhos, rapidamente, desde a palavra celebridade até a palavra celebração. E aí ele juntar as duas e fazer dali, construir ali um significado novo do que ele estava dizendo. E ele não queria dizer, porque ele não tinha vindo aqui para dizer. E eu percebi um improviso, criando a mudança, criando, sendo a criação, sendo a verdade instantânea da criação.
dava, que aqui se fazia, por causa do erro, por causa do equívoco, por causa da verdade maior, que é a vida trágica, cheia de erros e equívocos, de confortos e desconfortos. Não de não de unidades, de entendimento, de pensamento, de sentimento, mas de dois, pelo menos dois. De de dois, de três, de infinitas significações, de infinitos resultados. E eu fiquei ali, ouvindo e ouvindo os tantos. Ouvi Cláudio falar de Weber. Ouvi José falar de referência. Cláudio é uma referência para ele. Ouvi Vera falar de Cláudio, de Cláudia. Cláudia. Ela, mulher, aquele homem. E a outra Cláudia, secretária. Comunicação, palavras, afetos, política, encontros, cultura. Tudo isso é cultura. Ciência é cultura. Política é cultura. Cláudio falava dessa forma. Outros aqui contribuíam a isso. Portanto, eu não sou aqui ministro de outra coisa, senão dessa dimensão de uma instituição que se denomina representante dessa dimensão, que é, pelo menos, a metade da constituição da vida de cada um de nós. A cultura, que a outra metade é a natureza. É aquilo de que fomos feitos, aquilo de que fomos constituídos para que nascêssemos. A tal mãe que algum de vocês aqui se referia, que algum de vocês aqui se referia como sendo aquela, não podemos escolher. Quem foi que disse isso? Foi a aquela que não podemos escolher, porque ela foi responsável por perpetuar, por continuar em nós a natureza. Mas aquela mãe que nós podíamos invocar através da nossa palavra e do nosso sentimento, e portanto daquilo que ela não nos deu, mas que nós obtemos com a vida, que foi a cultura, a mãe natureza. Salve, fazendo com que nós nascêssemos, e a mãe cultura, fazendo com que nós vivêssemos, nos chamássemos e nos encontrássemos. E eu, naquelas 2 horas, exatamente, que fiquei ali, pensava, exatamente, que eu não teria nada a dizer a vocês. E eu não tenho, estou convicto, continuo achando, não tenho nada a dizer a vocês. Canta! Canta! E eu quis exatamente ouvir aqui à frente, quando chamado
pela nossa mestre de cerimônias, nossa mestre e mestra de cerimônias, como quisermos. Eu quis exatamente fazer desses 15 minutos adicionais às 2 horas em que ali estive, fazer deles instantes de instantâneos, instantes de instantaneidade, instantes de fazer, viver, aceitar o acontecer daquilo que acontece, simplesmente. E eu vim aqui à frente com a disposição de deixar que aqui acontecesse o que ia acontecer, o que teria de acontecer, porque eu não teria nada o que dizer a vocês ao vir aqui, e portanto teria que deixar-me aqui chegar e aqui estar para deixar acontecer o que tivesse que acontecer entre nós. Natureza e cultura. E foi assim. Foi assim e é assim que nós nos comunicamos, que nós nos falamos, que nós nos ouvimos, que nós nos entendemos e desentendemos. Outro dia, para não tomar mais tempo de vocês, outro dia, em Barcelona, no Fórum das Culturas, como é que se chama? Fórum Universal das Culturas, lá em Barcelona. Um desses fóruns, alguém se referia aqui aos fóruns, quem era? Malta se referiu aos fóruns, esses lugares, esses estares em que nos encontramos no mundo hoje. Vários deles, são vários fóruns. Agora mesmo lá na UNCTAD estamos querendo criar mais um Fórum Internacional das Indústrias Criativas. E lá em Barcelona, portanto, há um mês atrás, 20 dias atrás, mais ou menos, num desses encontros assim, numa mesa também que estavam professores e tal, eles ali, todos falávamos também como aqui. Um deles se levantou, um professor de uma universidade americana, e disse: o silêncio é a linguagem do divino. O resto é má tradução.